Olá, esse é o Filosofia em Comum, nosso canal de filosofia, e hoje nós temos abecedário político e o nosso assunto é Estado. Vamos falar então da palavra Estado, vamos falar da história do Estado e, por fim, vamos falar sobre quem fica com o poder de Estado. Ora, a palavra é utilizada na vida cotidiana. Às vezes, nós usamos simplesmente Estado no sentido de estado de coisas, ou para designar uma unidade que faz parte, por exemplo, de um país como o Brasil. A gente se refere, no Brasil, aos estados, que seriam pequenos países ou pequenos territórios. Esses espaços geopolíticos que têm os seus próprios governos, mas que unidos compõem a República Federativa do Brasil. Pois bem, podemos também usar a palavra Estado com E maiúsculo, e nesse caso nós estamos nos referindo à entidade que agrega, por exemplo, o território, que agrega uma forma de governo, que agrega um povo e um poder político. E vários autores, ao longo da história, tentaram definir o Estado a partir mais ou menos dessa linha, considerando que, ao falar de Estado, falamos de uma unidade. E um dos autores mais importantes, ao qual a gente necessariamente se refere quando falamos da origem do Estado, é o Maquiavel. Quando ele escreveu O Príncipe, ele usa a palavra status, ou melhor, a palavra stato, para se referir justamente a essa organização, a essa entidade que agrega uma forma de ser, uma forma de governo e agrega um povo e se estabelece justamente sobre um território. Então, existem várias formas de Estado, mas basicamente esse é o Estado no seu sentido mais simples, mais corrente, mais cotidiano. Historicamente, a palavra Estado, a história própria do Estado, ela é a história do poder, é a história da política, é a história, portanto, também do patriarcado, é a história da guerra, é a história da violência. Mas há, sem dúvida, uma tentativa de fazer com que o Estado seja algo maior do que a violência. Quando a gente vai à Grécia Antiga, por exemplo, encontra em Aristóteles e em vários outros pensadores a noção de polis. O que é a polis? É aquilo que para nós, a gente pode traduzir por cidade-estado. Então, aquela cidade-estado, aquela unidade organizada com a sua forma de poder, a sua forma de governo, o seu povo, o seu território e as suas leis, e que faz justamente tudo isso, esse conjunto faz funcionar a vida do povo, organiza as relações entre as pessoas, organiza a sociedade, organiza aquilo que depois, na era moderna, vai ser chamado de sociedade civil, e que sempre pelos teóricos mais diversos, colocada como algo que se contrapõe justamente ao Estado. Então, entre o Estado e a sociedade civil, existe uma relação. Ora, Max Weber é um pensador importante da história do Estado, e ele vai definir o Estado como sendo essa entidade que tem o monopólio da violência, o monopólio da força. Então, ele dialoga, digamos, com essa sua definição com pensadores do passado, evidentemente, como, por exemplo, os contratualistas, que são filósofos modernos, como, por exemplo, Thomas Hobbes, Jean-Jacques Rousseau e também John Locke, pensadores esses que consideravam que o Estado servia, evidentemente, para proteger as pessoas, para proteger os cidadãos da violência, e no caso da própria morte violenta. Hobbes, inclusive, tem no seu Leviatã aquela ideia de que o Estado é organizado a partir do corpo dos cidadãos, e o Estado seria um corpo maior do que todos os outros corpos, e esse grande corpo que é o Leviatã, que é esse titã, essa entidade gigantesca, maior do que todos nós, conseguiria justamente livrar os corpos desproporcionais, esses minúsculos corpos humanos, esses corpos simplesmente lançados na vida, conseguiria, então, esse Estado proteger esses outros corpos, esse grande corpo do Estado, proteger os outros corpos da morte violenta. Essa é uma ficção. A Guerra de Todos contra Todos, aliás, é uma ficção criada pelo Hobbes justamente para explicar
como é possível encontrar uma saída para o medo da morte violenta. Todos esses pensadores, ou quase todos, vão falar do tema do medo, do tema dos afetos. Hobbes fala que a esperança é gêmea do medo e que justamente a política serve para organizar essa relação, mas ele saberá que os tiranos, e ele defende muito a tirania, ele defende a monarquia como forma de governo, então esse governo de um só, ele considera que é bom justamente porque ao manter o monopólio da força, ele consegue, esse soberano que encarna essa força e esse poder e essa violência, ele pode organizar de uma maneira muito melhor a vida de todo mundo do que uma democracia, por exemplo. Então, a democracia seria uma forma de governo que pode ser levada a cabo por um Estado e pode também ser interiorizada, introjetada e promovida por um Estado. Então é por isso também que modernamente, mais contemporaneamente, vai se falar em Estado de direito e Estado democrático de direito. O Estado de direito, ele se relaciona justamente a essas teorias liberais lá do século XVIII, e é uma figura que visa designar a limitação, o limite mesmo que o Estado deve ter na sua ação. E o Estado democrático de direito seria aquele que combinaria justamente o limite, então o Estado tem que ser limitado na sua ação, ideia liberal, e uma ideia que não deve ser jogada fora, mas uma ideia também sempre muito perigosa, porque nos jogos de poder essa ideia ela perde as suas características e se transforma em contradições que a gente vai analisar. Mas esse Estado democrático de direito seria um Estado que agregaria a ideia do limite que o Estado precisa ter para garantir justamente o direito dos cidadãos. E, por outro lado, esse Estado que é democrático é um Estado que deve garantir a soberania popular, a participação do povo. E nesse caso a gente já está falando também do sentido da representação que um governo deve também realizar no contexto da sustentação de um Estado e de um país. Ora, terceiro tópico fundamental, grande questão então que fica para a gente colocar e pensar na nossa vida. Quem, afinal de contas, fica com o poder de Estado? Já que o Estado, quando a gente fala de Estado, estamos falando de uma estrutura de poder, inclusive uma estrutura de poder que pode e constantemente faz uso da força e da violência para se manter no poder, e faz uso da violência de polícia, muitas vezes quando, inclusive, perde o poder, ou seja, quando o poder de um determinado Estado se enfraquece, é possível que ele intensifique o uso da força e da violência justamente para se garantir nesse lugar. E, nesse caso, há sempre uma disputa, como eu coloquei antes, uma disputa sobre a palavra Estado, uma disputa simbólica sobre o sentido do Estado, mas há também necessariamente uma disputa sobre a prática e o efeito do poder relacionado a esse Estado. Então, se eu posso exercer poder através do Estado, quero o Estado para mim. Assim pensam aqueles que fazem disputas de poder, os diversos grupos dentro de uma sociedade. E no espectro político, da direita até a esquerda, necessariamente os vários grupos desejarão dominar o Estado. E para isso eles precisam do governo. Governo é outra coisa. Depois eu faço um vídeo sobre isso para a gente analisar. Mas o governo, ele pode estar dentro do Estado, ele pode usar o Estado, ele pode servir ao Estado, mas ele faz parte do Estado, ele não é nunca maior do que o Estado, até porque o Estado, ele é perene e o governo, ele é mutável, ele pode se modificar e ele deve se modificar para o bem da democracia. Ora, outra questão fundamental, então, é entender quais são os grupos que desejarão o Estado. Aqui vejo um paradoxo que eu gostaria de expor com vocês. Hoje em dia ouvimos falar muito de Estado mínimo. O Estado mínimo também tem uma longa história. Basicamente, ele vem sendo muito utilizado pelos neoliberais
já era usado pelos liberais, como, por exemplo, Adam Smith, lá no século XVIII. Já havia essa proposta, então, de um Estado mínimo que desse mais espaço para aquilo que se chama mercado e que a economia, portanto, fosse deixada a esmo, aquilo que é chamado, por exemplo, de laissez-faire, deixar fazer, deixar acontecer, o deixar acontecer da economia, aquilo que que os liberais e neoliberais vão chamar de mão invisível do mercado, que na verdade é uma tentativa de colocar o mercado no lugar de Deus, esse Deus interventor, esse Deus que resolverá os problemas, como se as pessoas, elas mesmas e os grupos e as relações políticas não devessem resolver os problemas. Mas a contradição que eu quero analisar é a seguinte, quando se fala de Estado mínimo, há uma proposta de um Estado mínimo para o povo. E um Estado mínimo, portanto, que vai interferir minimamente na vida do povo. Contudo, o que vem sendo percebido é que esse Estado mínimo proposto pelos neoliberais, ele vem se tornando um Estado máximo para os ricos e para os detentores do poder econômico e político em geral. E como se trata de uma estrutura de poder, o poder mínimo para o povo, numa democracia, necessariamente será o poder máximo para as oligarquias. O que a gente vê na teoria do Estado mínimo é uma espécie de tentativa de maquiar ou de escamotear uma tirania, ou uma oligarquia, ou o abuso e o uso e o abuso do poder em relação a essa entidade que deveria agregar e servir a toda a população, a todo o povo de uma determinada nação. A grande e profunda contradição que está inserida nessa ideia do Estado mínimo é verificada sempre que existem eleições e candidatos neoliberais se propõem como governantes. Esses governantes, que se propõem como governantes, sendo defensores do Estado mínimo, cometem um paradoxo, eles caem num paradoxo ao defenderem o Estado mínimo e ao pleitearem um lugar, um emprego, entre aspas, né, um posto no governo, eles se propõem como agentes do Estado. E agentes do Estado que, na maior parte dos países, em muitos países, serão agentes que serão remunerados só pelo Estado, ou serão muito bem remunerados pelo Estado. Estado que, inclusive, esses grupos oligárquicos usarão para benefício não apenas próprio, mas também benefício dos seus colegas, dos seus associados, dos seus grupos políticos e dos grupos econômicos aos quais eles servem. Então, a contradição implica que aquele que desejasse ser coerente em relação a um posto num governo que faz parte do Estado, a um posto estatal, esses indivíduos deveriam, na verdade, em sendo coerentes, se retirar das suas candidaturas. Esse é um problema que os liberais e neoliberais têm que enfrentar, pois se eles pretendem o Estado mínimo, eles deveriam começar dando o exemplo. Eles deveriam começar se retirando dos pleitos, se retirando das disputas, das candidaturas, enfim, das eleições, e deixarem o povo que deseja o Estado e que precisa o Estado administrar o Estado. Portanto, ricos, neoliberais, agentes do mercado atuando no Estado, essas pessoas, esses grupos tendem justamente a colocar o Estado numa posição, a si mesmos, numa posição paradoxal, numa posição mais do que paradoxal, numa posição contraditória, e a impressão que dá é que eles são o cavalo de Troia em relação ao Estado. Tanto que todos os governos neoliberais, quando eles invadem o Estado, eles funcionam desmantelando a máquina estatal. Então, eles começam a fazer essas vendas, né? Eles começam a
colocar todas as empresas estatais à venda por preços que, em geral, não correspondem ao seu verdadeiro valor. E essa venda das empresas vai servir, então, ao mercado e não mais ao povo, que poderia fazer um uso e teria o direito de usufruir das riquezas produzidas por essas empresas. Então, o neoliberalismo, que é privatizador, ele é contra o Estado, ao mesmo tempo em que ele quer e deseja e age para dominar burocraticamente o Estado, justamente para poder, através desse mecanismo, roubar, furtar, privatizando as empresas estatais, desmantelando a máquina estatal que serviria ao povo. É uma maneira muito astuciosa, realmente, astuciosa no sentido do cavalo de Troia, uma maneira astuciosíssima de saquear a coisa pública, saquear a república. Isso acontece no mundo todo, diante da mundialização econômica que nós estamos vivendo. Pensem sobre isso, reflitam. Se quiserem deixar perguntas, podem mandar aqui que a gente vai tentando responder, juntando essas perguntas para fazer os próximos vídeos. Mas, sobretudo, eu gostaria de pedir a vocês que reflitam muito sobre essas questões, estudem, investiguem, leiam esses autores que eu sugeri, leiam outros autores, tentem se esclarecer e mantenham o pensamento analítico e crítico, a reflexão que nos torna humanos dentro de uma comunidade humana, lúcida e pungente. Um grande abraço e até o próximo vídeo.